Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes, simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levado diante de governadores e reis por causa de mim, para dar testemunho diante deles às nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados de como falar e do que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que haveis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o próprio filho. Os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, este será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade eu vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Filhos amados e queridos, neste mês do preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, e como nós falamos, purificados pelo preciosíssimo sangue de Jesus que brota das suas santas chagas. É o mês inteiro, nós estamos no 9º dia. Purificados, fortalecidos. Nós dedicamos as sextas-feiras à misericórdia divina. E quando eu penso na misericórdia, tem até na própria ladainha, nos louvores à misericórdia, nós falamos que a misericórdia de Deus nos vem pelo próprio Jesus, o Verbo encarnado, e somos chamados a dizer: eu confio em vós. Repita: eu confio em vós. Também a misericórdia divina, e eu imagino como uma brisa, uma chuva leve, que cai e não escolhe o lugar. Quando estamos precisando de chuva, pelo menos aqui, no Brasil inteiro, não escolhe se vai cair sobre os bons e sobre os maus, os justos ou injustos. A misericórdia divina é como uma chuva que cai para todos. E essa misericórdia divina que nós queremos dizer, que brota das santas chagas de Jesus, e nós somos chamados a dizer: eu confio em vós. Todos. Eu confio em vós. E essa misericórdia divina que nós começamos hoje a pedir na novena. Essa misericórdia divina, e às vezes nós não entendemos, estamos no 1º dia,
pedindo: Jesus misericordioso, consolai os que sofrem. então que essa misericórdia divina, que cai sobre todos, possa vir consolar aqueles que estão passando por aflições. Às vezes, no momento presente, a nossa aflição é pequena ou grande, é crônica ou aguda como uma dor, mas não deixa de ser uma aflição. E é impressionante que hoje no Salmo que eu rezei, no Experiência de Deus, e sempre eu faço com que tenha eco, se não me falha a memória, o 112, nos fala exatamente que aquele que confia no Senhor, que tem uma fé forte em Deus, não teme as más notícias. Bonito isso, não é? Que aquele que tem uma fé, e ele usa essa palavra, forte no Senhor, não teme as más notícias, não tem medo e não se apavora diante das aflições. Tudo a ver com o nosso novenário, aflições. Então começo dizendo: eu não sei o que hoje te reserva a vida. De repente você hoje está alegre, exultante, então que a misericórdia de Deus venha para que essa alegria permaneça. Mas se de repente você se encontra aflito por alguma coisa, por algo, ou por alguém, ou por si mesmo, por que não pedir: Senhor, nessa minha aflição, que a tua infinita misericórdia me console, me acolha. Então eu te pergunto, o que você quer colocar neste primeiro dia? Serão 9. Qual a tua aflição? O que hoje te incomoda? O que hoje desgasta? O que hoje te faz vir e mexe? Você está pensando, você até esquece um pouco, porque é assim. Quando a gente está aflito, preocupado, quando tem um problema, às vezes a gente esquece, mas quando você lembra, nossa, não é assim? Quando o problema é pior, você dorme, parece uma paz. Esses dias alguém me dizia: Padre do céu, quando eu acordo, eu abro os olhos, me vem tudo aquilo que eu estou vivendo, me chega a me dar um nervosismo, queria ter dormido mais, para não pensar no assunto. Eu tenho uma solução, e a solução é você se colocar nas chagas de Jesus. É você dizer: Senhor, está difícil carregar, é muita aflição, por isso eu coloco nestas tuas chagas. A primeira leitura é a história seguida do Gênesis. E hoje nós vemos um pai aflito. Nós vemos Jacó. É interessante perceber o Gênesis, porque Jacó não sabia que seu filho estava vivo. Os irmãos que o jogaram no poço, José, do Egito, foram os irmãos que, por ciúme, por causa de uma túnica, claro que não é a túnica única, é inveja, o jogaram numa cisterna. Mas a mão de Deus é muito mais forte. E esse homem está aflito, por quê? Porque lá na terra prometida faltou chuva, secou, houve uma seca terrível, e todos os trigais secaram, as plantações secaram, não havia o que comer.
E de repente, tem toda a drama, toda a saga, que eu não vou lembrar, não vou trazer aqui, na verdade. Lembro muito, devido ao tempo. Mas José, pela mão de Deus, foi para o Egito. Pela mão de Deus foi preso, foi solto, se tornou copeiro, se tornou primeiro-ministro. Pela mão de Deus, Jacó mandou os filhos, vão buscar comida. Pela mão de Deus, José os reconheceu. Pela mão de Deus, José os perdoou. Pela mão de Deus, Jacó hoje é advertido: você vai voltar para o Egito, e lá será José, o teu filho, jogado na cisterna, que vai te fechar os olhos. Quer dizer, você vai morrer lá. Depois ele foi sepultado na terra prometida. Mas esse homem está aflito, faminto. Depende dele a subsistência da sua prole. José salva os irmãos e o pai. Deus tem planos que a gente desconhece. É impressionante como Deus as coisas vão acontecendo. Se você olha no Gênesis, eu vejo isso. O ser humano bagunça, faz uma estrepolia. Você vê no Antigo Testamento, o ser humano desobedece, xinga, briga com o pai, briga com a mãe, vai para a guerra, volta para a guerra, desobedece a Deus. E Deus, na sua misericórdia, no seu amor paterno, Ele vai consertando as peças do quebra-cabeça. Ele vai dando uma linha condutora de misericórdia, de amor para todos os seus filhos. Meus irmãos, eu estou contando isso devido à misericórdia. Às vezes a nossa vida está assim. Não dá para a gente dizer que nós temos uma linha reta na vida. Às vezes nós queremos, mas não conseguimos. Às vezes as circunstâncias não permitem. Estou falando besteira? Estou. Acontece com você isso? Que às vezes as coisas estão tão certas no lugar e de repente fica bagunçada de um jeito que você fala: meu Deus do céu, que bagunça! Igual aquela gaveta que a gente tem, aquele cômodo que a gente tem em casa, chamada despensa. Guardar tralha. Todo mundo tem uma gaveta para guardar coisa que não usa nunca. É ou não é? E Deus, olha a mão de Deus. Deus se vale de José, mas Deus vai consertando. É isso que é fé, filho. Fé, quem tem fé forte em Deus não se amedronta, não se desespera diante da notícia má. Deus vai consertar. Eu sou um mentecapto em quebra-cabeça, mas tem gente que é ágil, não é? Ágil para montar quebra-cabeça, peças difíceis. Deus é muito mais. Não tem quebra-cabeça que Deus não resolva. E na mão de Deus não fica faltando nenhuma peça. Eu fico maravilhado com isso. Tudo se encaixa na mão de Deus. Então eu começo a minha homilia, porque hoje começa o primeiro dia da novena. Você está aflito? Se de repente você está sentindo que a tua vida está descoordenada, está desalinhada, a tua vida está meio bagunçada, Senhor, bota a tua mão aqui. E você vai ver que coisa maravilhosa vai acontecer. É essa novena, é essa misericórdia de Deus. E hoje, de modo particular, no Evangelho, depois de ter falado a primeira leitura, eu poderia ficar falando, porque José pregonifica, ele é um modelo do que Jesus fará com a humanidade, mas isso eu deixo para outro dia. É impressionante, Jesus aconselhando os seus discípulos na missão. Ele nos aconselhando. A vida é assim.
às vezes bagunçada, desordenada, somos pegos de surpresa. A nossa vida é um quebra-cabeça que às vezes está faltando peças, porque nós não enxergamos. Está lá, a gente não enxerga. A gente não enxerga, mas não é que falta. Por isso o Senhor diz: eu vos envio como ovelhas entre lobos. E nós vivemos, às vezes nós também somos lobos. É triste, mas às vezes nós temos que admitir: às vezes eu também sou lobo. Mas nós vivemos sujeitos a situações em que nos ameaçam, nos devoram, nos amedrontam, nos atacam. E são lobos ferozes. Não é lobo manso não. Não é vira-lata não, meu filho. Não é aqueles cachorrinhos que só faz au au, aqueles, não sei o nome, aquelas coisinhas pequenininha, não sei nem o nome daquilo, também não quero saber. É lobo. É feroz. Ataca. Isso no plano pessoal como igreja. A igreja tem vivido muitos ataques. Quando eu digo igreja, não é um papa só, é o papa, bispos, essa comunidade que ataca. Então, em todos os aspectos. Mas diante disso, qual o conselho de Jesus? O conselho de Jesus é: diante desse mundo que é feroz, diante deste momento que tua vida está em aflição, diante dessas circunstâncias que nós somos pegos de surpresa, hajam assim. Claro que tem mais conselhos, mas eu vou me ater a essas duas coisas. Hajam prudentes como a serpente, simples como a pomba. Mas por que nosso Senhor fala ser prudente como a serpente? Alguém já viu serpente aqui? Cobra, alguém já viu? Não é só ver no zoológico não, alguém já viu no mato? Ou já viu? Hoje tem documentários, né? E às vezes eu esqueço que a gente não precisa ver só em natura. Às vezes a gente vê. Cobra, ela é prudente. Ela não ataca à toa. Ela fica esperando, é ou não é? Ela espera. Ela é capaz de ficar ali, tempos e tempos, parada, esperando, quase que imóvel, esperando estar na distância certa que ela alcança dar o bote, e assim por diante. Então, por que o Senhor fala prudência como a serpente? O que é ser prudente diante do mundo? É pedir hoje para o Senhor: dai-me, Senhor, essa virtude que me ajuda a saber escolher. Vou repetir, parece uma palavrinha boba, mas não é. Dai-me, Senhor, a virtude. Jesus, nas suas santas chagas, de onde vem a misericórdia, dai-me a virtude de saber escolher. Não é só escolher coisas fúteis. Prudência, que nos ajuda, preste atenção, a saber escolher os meios adequados para vencer o mal. É aí que o Senhor está dizendo, na dimensão espiritual. Meios adequados para vencer o mal, para chegar a um fim. O fim não justifica os meios. Então os meios, o fim nunca justifica os meios. Então eu preciso que os meios sejam adequados. Eu tenho um objetivo, então eu preciso de prudência
para escolher os meios, que esses meios sejam honestos, que esses meios sejam justos, que estes meios sejam eficazes, que estes meios sejam cristãos. Meus irmãos, vou dar um exemplo prático. Vamos falar de criança. Hora de brincar e hora de estudar. Está um problema sério, né? Com estas aulas pela internet. Está difícil segurar a molecada na frente do computador. Exatamente, é ter essa prudência. Não é dizer, eu não posso brincar, eu só preciso estudar. Não, a hora de brincar, a hora de estudar. A hora de comer, a hora de rezar. A hora disso, a hora daquilo. O grande problema é que nós bagunçamos tudo. A gente está comendo vendo televisão, você está comendo com o celular na mão, e você estou dando um exemplo muito prático. Falta prudência. Prudência nos ajuda a compreender essas coisas. Saber a hora propícia, lugar acertado, sem tomar decisões precipitadas. Eu queria falar sobre essa prudência nos nossos relacionamentos. Às vezes você está coberto de verdade, eu ou você. Só que nós precisamos ter prudência a hora de falar aquilo. Vamos pensar dentro de casa, gente. Oh, como sofre, né? Às vezes você vai falar, você leva um xingão. Você vai falar uma coisa, leva uma patada. Tudo bem. Será que não faltou prudência da hora certa? O cara chegou lá, tomou todas, está encharcado. Você vai discutir relação? Mas tem tudo para dar errado, meu filho. A mulher está lá nervosa que está tendo que cozinhar e queimou não sei o que lá, e o filho chorando de um lado, porque é uma gritaria dentro de casa da peste. E aí o marido chega e vamos conversar. Não, meu filho. Chega o filho altas horas da noite, ficou lá na gandaia com má companhia, tomou suas biritas. Você vai conversar 2, 3 horas da manhã, meu filho? Não. Prudência. Ou virtude necessária. Por isso que eu falei, dai-me, Senhor, a prudência para saber fazer as escolhas certas. O lema da prudência é fazer o que é certo, na hora certa, no lugar certo. Quem falou isso? Jesus. Ser prudente como as serpentes. Que ensinamento importante para nós, não é? Não está faltando prudência para nós? Tá. Prudência. A imprudência é agir em precipitação. O Evangelho diz: agir sem pensar, no descuido. Refletimos, mas quando fazemos errado. Imprudência. Ou prudência demais. É um outro erro. O que é isso? Que é a prudência demais para o mal. Como assim, padre? Astúcia. Escolhas erradas. Escolha do pecado. Escolha dos vícios. Cuidado excessivo das coisas materiais. Como, por exemplo, a imprudência ou excesso de prudência me faz apegar ao dinheiro, me faz apegar à vaidade, me faz apegar às coisas. Pessoas consumistas, acumuladoras, compra demais, não usa nada. Imprudência. Prudente como as serpentes. Simples como
as pombas. Simplicidade naturalmente vem com a virtude da pureza. Principalmente, não sei se já ouviram falar daquele livro Imitação de Cristo. Um livretinho muito simples, muito válido, para quem gosta de ler. É para ler um pensamento, é algo para você ler de vez em quando. Imitação de Cristo. Ele diz que a simplicidade é como que alguém que ganha um par de asas e consegue voar das coisas terrenas e sobrevoar nas coisas do céu. Simplicidade tem a ver com humildade. Você lembra quando nosso Senhor chamou uma criança e colocou no meio para dizer como deveria ser? É portanto essa simplicidade, dos elementos mais nobres da simplicidade. Ele diz que as pombas, Jesus deve ter reparado isso, deve ter visto a serpente, visto a pomba. O que é que Jesus está dizendo? Simplicidade como as pombas. Conseguir sair de olhar para mim mesmo e fazer por amor. Simplicidade, fazer na gratuidade. Por exemplo, não fazer pensando o que eu vou ganhar, só vou fazer se eu ganhar alguma coisa. Só vou fazer se isso tiver interesse para mim. Simplicidade é fazer com puro coração, acreditando na providência divina. As pombas vivem pelos cuidados de Deus, como todos os animais. São simples. Tem pão hoje, tem o pão amanhã e vivem. Essa é a simplicidade. É verdade que o Evangelho vai falar depois, e me desculpe os críticos de plantão, que o Evangelho continua, mas não vou continuar. Vou ficar nas duas virtudes que eu creio que tem muito a nos ensinar: prudência e simplicidade. Hoje também é dia, e não posso deixar de falar, porque gosto. Confesso, o senhor já visitou, padre? Nunca visitei. Pretendo, talvez quando passar a pandemia, fazer uma visita ao santuário de Santa Paulina. Mas tem gente até de Santa Catarina aqui, mas a TV chega a Santa Catarina, São Paulo. Uma santa que viveu nesses dois estados. Nasceu na Itália, mas muito cedo, na infância, já veio para cá com os seus pais e irmãos, para Santa Catarina, em 1887. Ela ficou órfã e acabou cuidando dos irmãos até o pai se casar de novo. Paulina, no início da sua vida, olha que coisa linda, trabalhou na capela de Nova Trento. E sabe o que ela fazia? Dava catequese para as crianças. Sim, Santa Paulina, do coração agonizante de Jesus, foi catequista. Isso é bonito para exaltar, enaltecer aos catequistas de hoje. E ela dedicava como catequista também um tempo para cuidar dos pobres e dos enfermos, principalmente os enfermos, que muito lhe doía o coração. Em 1890, ela arrumou um grupo de pessoas para ajudá-la. E ela conseguiu, do bispo aqui de Curitiba, Dom José Camargo Barros, na época, permissão para começar uma congregação, as chamadas Filhas da Imaculada Conceição. Foi quando fundou-se a obra de Madre Paulina, de extrema pobreza. E o objetivo a que foi criado foi cuidar dos doentes, lá em Santa Catarina, dos órfãos, trabalhar na paróquia. E além disso, como que elas sobreviviam? Elas sobreviviam trabalhando na roça,
e sobreviviam trabalhando numa indústria de seda. Depois, ela foi para São Paulo, segunda etapa, precisamente no Ipiranga, onde ela começou a obra da Sagrada Família. Qual o objetivo? Cuidar dos ex-escravos, dos órfãos e dos idosos. Que coisa bonita. Precisamos mais de Santa Paulina nos dias de hoje. Ela morreu no Ipiranga no dia 9 de junho de 1942. Imediatamente começaram a aparecer milagres. Foi beatificada em 91 e foi canonizada por São João Paulo II no dia 19 de maio de 2002. A primeira santa no Brasil. Prudência, simplicidade. E podemos dizer com certeza, santidade. Amém.